Gostaram da prova oral da semana passada? Bom dia, Nicolas. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Enzo. Bom dia, Fábio. Só tá sem óculos. Agora que eu fui reparar. Tô. Agora já coloco. Teve um dia que eu comecei a aula com meus pequenininhos da 61B sem óculos. E aí um deles, o Gabriel: ai tia, por favor, coloca o óculos, porque não parece tu. Tive que colocar o óculos. Ele tava se distraindo porque eu tava sem óculos. Ai tia, por favor, bota, não parece tu. Bom dia, Vitória. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Sara. Bom dia, Vitória. Bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia, Cauã. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia. Bom dia, bom dia. Teu irmão não vem hoje, Caléu? Bom dia, Matias. Bom, faltaram 2 pessoas, né? Pra prova oral. Faltou o Nicolas, a Bárbara e quem mais que faltou? Acho que foram só eles, né? Não, foi o Fábio também. Ah, o Fábio também? Vamos ligar as câmeras aí, pessoal. O Fábio tá sem câmera. Cauã e Natan também não os vejo. Bom, gente, vamos começar então, né? Já os 3 da prova oral já estão aí. Então vamos começar. Quem quer ser o primeiro? Ninguém quer ser o primeiro? Então vamos ver por ordem de chegada. Quem que chegou primeiro dos 3? Primeiro a Bárbara, depois o Fábio e depois o Nicolas. Bom dia, Bernardo. Bom dia, senhor. Liga a câmera, Bernardo. Já vou ligar. Pessoal, as câmeras de vocês têm que se manterem ligadas. Não é ficar ativando e desativando câmera, tá? Tem que se manter ligada sempre. Bueno. Bárbara. Tá pronta, Bárbara? Sim. Vamos lá. Bárbara, antes do Barroco, nós vimos o classicismo e o humanismo, né? E eles eram voltados para o antropocentrismo. O Barroco, porque tinha uma crise religiosa, né? Então o teocentrismo estava em crise
antropocentrismo era o que prevalecia. Agora, no barroco que nós estamos vendo, quem está prevalecendo é o teocentrismo. Explica como que se dá as manifestações teocêntricas no barroco. Bárbara, tu queres que eu repita a pergunta? Quero. Tá, então presta atenção. O barroco, ele veio para resgatar alguns valores teocêntricos, né? Antes disso, o que prevalecia era o antropocentrismo, tá? Porque a igreja estava em decadência. O barroco, ele vem e resgata o teocentrismo, como que são as manifestações barrocas teocêntricas. Essa pergunta foi feita na aula passada, não é uma pergunta nova. Eu só reformulei ela. Tu tem 5 minutos para responder, Bárbara. São 10h25, tu tens até as 10h30 para responder. Bom dia, Laura. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, senhora. Fábio, cadê o Fábio? Senhora, manifestações o quê? Teocêntricas. Como que eram as manifestações teocêntricas no barroco? Bárbara, desliga esse WhatsApp que eu tô escutando teu WhatsApp tocar o tempo inteiro. Tu tá em aula agora. Não, é do computador. Gente, é Eu tão não sei. simples. Nicolas. Sabes responder essa, Nicolas? Como que se dá as manifestações teocêntricas? Gente, eu não vou pular de pergunta até vocês responderem. Porque essa questão é uma questão que eu bati bastante, falei bastante dessa questão com vocês em aula. Foi questão de prova oral da aula passada, então eu quero que vocês me respondam essa pergunta.
como que são as manifestações teocêntricas no barroco. É simples. Professora, pode ser manifestação artística? Mas como, Bárbara? O que que representa na arte, na literatura? O que que é representado dentro do conceito teocêntrico? O Fábio saiu da aula, pelo jeito não tá nem um pouco interessado na prova oral. Fala. Alô? Deus acima de tudo, eu acho. Ai, muito bem, isso aí. As representações teocêntricas vai ter Deus como centro de tudo. Muito bem, Nicolas, isso aí. Graças a Deus. Meu Deus, fiquei com um vazio no coração, fiquei com medo. Mas tive uma vontade aqui. Claro, gente, na arte vai ter representação de Deus, de anjos, de tudo que é voltado para a religião católica. Ainda falei lá no início, a religião católica, a igreja estava em crise, então veio o teocentrismo de novo. Qual é a manifestação da atitude teocêntrica, gente? Deus! Qual é a manifestação do antropocêntrico? O homem! Gente, vocês não podem esquecer disso, eu tô falando disso há milênios. Bárbara, outra pergunta. Me dá 3 características de dualidade, 3 dualidades barrocas, e depois me fala em qual dessas a mulher está em evidência. Porque tem uma delas que a mulher está em evidência. Qual é? Bom dia, Samara. Bom dia, senhora. Desculpa o atraso. Ai, não desculpa, vou descontar. Bárbara, 3 dualidades. Uma dessa dualidade vai focar na mulher. Isso também foi questão da prova da semana passada. Um monte de gente respondeu dualidade. Um monte. Bárbara. 3 dualidades, Bárbara. Eu não sei. Alguém pode me dizer 3 dualidades, gente? Alguém? Senhora, repete a pergunta. 3 dualidades do barroco. Isso é da prova oral da semana passada. Isso eu dei na semana passada. Um monte de gente respondeu as dualidades.
Alguém se manifesta? A luz e a escuridão, o sagrado e o profano. E eu não lembro, eu acho que é a mesma coisa, que seria o sacro e o satírico. Muito bem, Sejanes. Pra variar, tu salvando a turma, né? Porque os demais parece que ou não estão interessados ou não estão estudando. Porque de duas uma, ou não estuda e não sabe responder, ou não tem interesse nenhum por estarem aqui. Porque essas são características que eu falo o tempo inteiro para vocês. Foi questão de prova oral da semana passada, está no texto que eu pedi para vocês lerem, que era para a prova da semana passada. Quem não acertou na semana passada teve a oportunidade de estudar mais uma semana para vir hoje preparado e mesmo assim não aconteceu. Não sei o que está acontecendo, mas pelo menos eu sei que eu dou tudo de mim para vocês entenderem os conteúdos. E ninguém me faz pergunta. Eu fico aqui falando com as paredes e ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Se não pergunta nada, não fala nada, tá entendendo tudo. É o que eu penso. Quando a gente tem dificuldade, quando a gente não entende alguma coisa, a gente pergunta de novo. Mas não é o caso da turma. Ninguém pergunta nada. Mas também quando eu pergunto, ninguém responde. Então eu não sei qual é o problema de vocês. Final do ano chegando, 13 de novembro, e a postura continua a mesma. Depois a professora rodou. Prestem bem atenção no percurso de vocês do início do ano até este momento. Vejam quem que se sai bem e quem não se sai bem. Fiz prova oral para vocês estudarem. Não está acontecendo pelo jeito também. Então eu não sei mais o que eu faço. Ou melhor, não faço, né? Porque não tem nada que funcione nessa turma. Página 10, por favor, do livro didático. Vamos corrigir as questões. Analise as reproduções de obras barrocas e associe cada uma das características a uma obra. Então temos aqui um quadro de Velázquez, né? Temos uma menina como peça central dessa obra e temos outras pessoas como peça central dessa obra, né? Como peça central não, temos outras pessoas na volta dessa peça central dessa menina que está no meio, né? Inclusive o nome do quadro eu acho muito interessante, que é As Meninas, porque Diogo Velázquez, ele não é brasileiro. No entanto, o título da obra do Diogo é português, né? Ele não é brasileiro, ele não é português, enfim. E aí o título da obra é As Meninas, tá, gente? Por que essa obra ela é essencialmente barroca, tá? Porque a gente tem ali a figura da menina no meio como uma figura clara, né? Ela está toda de branco. E ao redor dela, as pessoas que estão na volta dela estão numa penumbra, há uma escuridão. Então temos aqui o claro contraste entre o claro e o escuro. Uma dualidade do barroco, tá? Gente, não fiquem só me olhando, né? Enquanto eu tô falando essas coisas pra vocês. O livro de vocês tem bastante espaço em branco, né? Peguem um lapisinho, vão anotando, vão trabalhando os dedinhos aí, porque isso é exercício que você tem que fazer sempre, anotar o que a professora está dizendo, tá? Vocês já estão no ensino médio, daqui a 2 anos vocês saem da escola, vocês vão para o meio universitário, se tudo der certo, dará certo, e vocês têm que começar a aprender a fazer isso. Quando eu cheguei na FURG, eu não tinha ideia que eu tinha que anotar tudo que o meu professor dizia. Tomei uma sova no primeiro bimestre. No segundo bimestre, comecei a anotar até a respiração do professor. E aí as coisas começaram a andar.
tá? Então, vocês já vão fazendo esse exercício, tá? Dica pra vocês. Então, no quadro aqui do Velázquez, a gente tem essa dualidade entre o claro e o escuro. Então, as meninas, temos uma menina ali central, que está toda de branco, e o que está na volta dela está numa penumbra, está numa cor mais escura, né? E ela tem um ar mais suavizado, a gente consegue ver todos os detalhes do rosto dessa menina. É algo surpreendente, como uma pintura, um quadro, né? Como um artista consegue representar tão bem com tinta a óleo fisionomias. Eu acho isso, assim, olha, muito, muito bacana. Bom, depois ao lado nós temos um outro quadro que o nome dele é El Grego, de Domênico Theotokopoulos. Fala, querida. Eu não vim semana passada na prova oral que teve. Eu não consegui vir. E aí, não consegui participar, né? E aí, eu queria saber. Qual é a justificativa, Laura? Tu tens uma justificativa para teres faltado a prova oral? Eu perdi várias trilhas também por isso. Foi porque a minha internet caiu. Eu caí dessa aula e não consegui mais entrar. Porque o caminhão do lixo passou e... tu me contou. Foi no mesmo dia das trilhas que eu te mandei a justificativa lá. Sim. Laura, não tem problema. Assim, quem estava presente teve a oportunidade de fazer a prova oral, tá? Que vai compor a nota da avaliação 1. O que vocês precisam entender, gente? A avaliação 1, eu posso dar uma única avaliação ou posso dar várias avaliações para compor a nota da avaliação 1. Mas quem não comparece na data da avaliação 1 durante a aula, ela não perde nota, tá? Os teus colegas, eles vão ter a oportunidade de ter 2 avaliações e essa nota da avaliação 1, que é 3, vai ser dividida entre essas 2 notas, tá? Eles se saíram super bem na prova oral, então eles já têm 3, tá? E aí, agora eu vou fazer a análise das trilhas, então eu vou dividir a nota, eu vou ver quanto que ficou a trilha, quanto que ficou a prova oral, divido e vai dar a nota. No teu caso, como tu não compareceu à prova oral, fica valendo para ti apenas as trilhas. Tu não vai perder nota, vai ficar validada as trilhas, tá? Tá. Assim, tu vai avaliar as trilhas, tá? Entendi. Vou avaliar só as trilhas, tá? Eu não dei nenhum outro trabalho para vocês de literatura, né? Acho que não. Acho que foi língua portuguesa que eu dei alguma coisa para vocês, que eu dei sobre as crônicas, não foi? Que eu pedi para vocês verem crônica, acho que foi isso. Então... Mas fica tranquila, ninguém perde nota se falta... Quando a gente leu uma crônica, aí a gente fez as perguntas sobre a crônica. É isso, então as avaliações também cabe aquilo como avaliação 1 também. Então não se preocupem, vocês têm várias avaliações, todo o tempo vocês são avaliados. Se eu faço pergunta, vocês respondem, são avaliados. Se vocês fazem o tema, são avaliados, vocês são avaliados todo o tempo. Eu sempre avalio vocês, gente, sempre tem que ter um jeito de avaliar. Porque, por exemplo, se chega lá depois no fechamento da nota, a Laura tem 6,5, mas a Laura vem à aula, a Laura faz as tarefas, a Laura responde, a Laura se comunica, então a Laura ela vai receber esse meio ponto. Agora o aluno nunca vem à aula, quando vem não faz tema, não recebe nem 0,1. Bom, vamos voltar então pro vaso. Vamos voltar pro quadro El Grego. É porque tem um poema que é o Vaso Grego. E eu tô dando isso pro 2º ano do ensino médio. Aí eu li grego, me lembrei do vaso grego, nada a ver. Então vamos pro quadro El Grego, né? O que ele tem aqui de teocêntrico? A gente tem o contraste do claro e do escuro, né? Mesmo que seja muito superficialmente, nós temos todas aquelas pessoas ao fundo de preto e elas estão ao fundo. Ao fundo já é uma coisa assim meio recuada, meio escura, né? Já tá ao fundo. E as pessoas estão de negro, que é para dar mais profundidade ainda ao quadro. E temos as outras pessoas que estão na frente aqui, tem acho que é um padre, um bispo, não sei, né? Que ele está de branco. E toda a parte de cima, ela é muito mais clara do que está embaixo.
Então temos aqui a dualidade, o claro e o escuro, e temos também a representatividade do teocentrismo, né? Olha quanta divindade a gente tem aí. A gente tem a imagem de Jesus Cristo centralizada, branca, em cima das pessoas. Observem que Jesus Cristo está em cima de todo mundo. Ele está em cima dos próprios anjos, né, que estão ali colados a ele. Então Jesus Cristo lá em cima, pedestal, pá, o maioral, aquele que sabe de tudo, né? O top do quadro é Jesus Cristo. Então tá ele lá em cima. Aí depois vem escurecendo. Aí temos aqui um pouco de dourado, que é para fazer a representação da Igreja Católica, né? De figuras eclesiásticas que possuem aí um poder dentro da igreja, porque eles estão de dourado, gente. Eles estão vestindo ouro. Então não é à toa que essas pessoas estão aí vestindo ouro, tá bom? Então temos então toda essa leitura aqui que ela é característica do Barroco. Depois nós temos o quadro Caravaggio de Michelangelo Merisi, tá? Temos aqui de novo o claro e o escuro, né? Essa pessoa aqui do meio, eu não sei quem é. A ceia de Emaú, deve ser o Emaú, a pessoa do meio ali, né? Que traz toda uma vestimenta parecida com a de Jesus Cristo, mas a gente não pode afirmar isso com toda certeza, porque nessa época as pessoas se vestiam assim, né? Era uma bata grande, assim, e panos por cima, né? Então não dá pra dizer quem ditou essa moda foi Jesus Cristo. Não dá pra dizer isso, né, gente? Porque era uma vestimenta da época. Então a gente não pode associar toda a vestimenta a ele. Mas ele traz esse traço, assim, desse ombro em vermelho, que a gente pode associar a algo como sangue, como amor, tá? A gente pode associar tudo isso. E tem a questão do claro e do escuro, né? Olha a penumbra desse fundo. Temos ali contraste de marrom, preto, bastante preto, né? Temos as sombras aqui dos personagens, bastante sombra. E a mesa tendo esse branco bem forte, bem marcado esse branco, para fazer o contraste do claro e do escuro. E o nome A Ceia remete a um fato, a um acontecimento bíblico. Então temos aqui também a presença do teocentrismo, tá? Tá bom? Aí aqui na página 11 diz assim: 1. A tela apresenta vários pontos luminosos, destacando a imagem central que está situada na parte da frente, ao mesmo tempo que chama atenção para o fundo da cena. Essa estratégia do estilo barroco ressalta a profundidade da tela. Então, quais das telas vocês marcariam como 1? A primeira? A primeira, Velázquez. Isso aí. 2. Nessa pintura, destaca-se o jogo do claro-escuro, que faz com que algumas das imagens não apresentem um contorno totalmente definido. Qual é essa pintura? A do El Greco ou do Caravaggio? Caravaggio, muito bem. Caravaggio. Isso aí, gente, muito bem. 3. O quadro apresenta uma visão de cena principal em 2 planos. O humano, que se encontra na parte inferior da tela, e o divino na porção superior. Desculpem. Essa perspectiva dualista é uma das marcas do barroco presente nessa pintura.
Não tinha me ligado nessa questão, mas ela é super importante, tá? Temos bem marcado ali a questão humana e a questão divina, né? Uma outra dualidade aí do barroco. Muito bem. Vocês anotem, se vocês fizeram anotações ali do lado do quadro, anotem isso também, tá? Por mais que esteja no exercício, toda anotação é válida. Leia o poema escrito por Luís de Camões. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio, sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada aperto. É tudo quanto sinto, um desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvaneio, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora, acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque os vi, minha senhora. Olha esse minha senhora aqui, gente, marcado no final desse soneto. Esse minha senhora vai lembrar uma estética que nós já aprendemos. Que estética é essa que falava minha senhora? Fala, Rodrigo. Como assim, só? Ih, não consigo te escutar, Rodrigo. Tá falhando muito. Então, gente, a estética literária que nós estudamos, que trazia sempre no poema uma indicação, né, se era uma cantiga de amor, uma cantiga de amigo, né, nós tínhamos quem? O trovadorismo. Então, esse Minha Senhora, ele traz esse resgate do trovadorismo, tá? É intencional. É intencional que Camões tenha usado Minha Senhora, porque o Camões, ele tenta resgatar o trovadorismo durante o barroco, tá? Então, circulem aí Minha Senhora e vocês coloquem resgate ao trovadorismo. Cantiga de amor ou de amigo? Amor. Cantiga de amor. Letra A. Ainda que a produção literária canoniana faça parte do classicismo renascentista, aquele lá que é antropocêntrico, é possível encontrar no poema lido elementos pertencentes ao barroco. Selecione 2 passagens que indicam marcas típicas do estilo barroco. Então temos ali ardor e frio. Logo no primeiro diz assim: que em vivo ardor tremendo estou de frio. Então ardor, a gente pensa em algo quente, né, que arde, e frio, que remete a algo mais gelado, né? Então temos aí a antítese, ardor e frio. Depois a gente tem logo embaixo choro e rio, né, de sorrir. Novamente aqui antítese. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que não tem mais. Tá. O que mais? Ele é um soneto. Então o barroco ele prisa pela forma fixa. Então o soneto ele é uma característica. E aí essa antítese, gente, vocês podem colocar que no barroco não se falava em antítese ainda, né? Vocês podem colocar oposição,
contradição de sentimentos. Tá? Bernardo liga a câmera, ou ativa, não sei. Enzo, Rodrigo, Sodré, Cauã, Natan. A minha tá ligada. Não, mas é o que eu tô dizendo, liga ou ativa, porque eu não estou vendo vocês, é que às vezes vocês ficam inativos e eu não consigo ver. B. Como você descreveria o estado amoroso vivido pelo eu lírico deste poema? Então, de sensações contraditórias. Só um pouquinho, deixa eu terminar, aí eu já... Oi. É, Rodrigo, me fala contigo. É que eu não escuto o Rodrigo, gente. Não consigo. Fala, Rodrigo. Eu não consigo escutar. Vocês estão escutando o Rodrigo ou sou só eu? O Rodrigo pediu pra te olhar o chat. Ah, tá. Então a letra B, gente, o estado amoroso do eu lírico é marcado por sensações contraditórias ou opostas. Ah, tá bem, Rodrigo, não tem problema. Fica à vontade para reiniciar, tá bom? Gente, página 12. Vamos ler o texto que elucida quem foi o padre Antônio Vieira. Vamos ler a parte do texto da página 12. Considerando o mais importante prosador barroco em língua portuguesa, Padre Antônio Vieira escreveu sua obra Parte em Portugal, Parte no Brasil. Sua produção pode ser dividida em 3 grandes grupos: as profecias, em que escreve sobre o futuro de Portugal; as cartas, nas quais podem ser lidas ideias sobre a Inquisição, questões políticas, as relações entre Portugal e Holanda e novos cristãos, como muçulmanos, judeus convertidos para a fé cristã; e os sermões, em que se pode observar o domínio do aspecto da escrita barroca conceptista, isto é, que se desenvolve as ideias por meio de uma escrita persuasiva e altamente elaborada. Tá? Acredito eu que aqui no Brasil o que se prevaleceu mesmo, né, na literatura brasileira do Padre Antônio Vieira foram os sermões, tá? Então eu quero que vocês marquem aí sermões, tá bom? Um fator importante a ser considerado para a concepção da arte de Antônio Vieira diz respeito à sua presença ora no Brasil, ora em Portugal, diferentemente de outros escritores que se fixavam em um único lugar. Vieira teve papel político de relevo tanto na corte portuguesa como em localidades que serviam de apoio para colonizadores que se transferiam para as regiões norte e nordeste do Brasil em busca de oportunidades de enriquecimento. Foi em seus textos, principalmente nos sermões, que Vieira manifestou sua visão sobre as questões de seu tempo: a colonização, a decadência de Portugal, a convenção e a exploração da terra e dos indígenas que habitavam a colônia brasileira, os problemas da região decorrentes da crise religiosa e embate entre católicos e protestantes. Pode-se então afirmar que em sua escrita haviam 3 dimensões complementares que serviam de guia para a literatura: a primeira religiosa, a segunda literária e a terceira política. Outra coisa que eu quero que vocês anotem aí é que o Padre Antônio Vieira, como ele tem
todo esse resgate, ele tem todos esses apontamentos, gente, ele contribui e muito para a memória histórica brasileira e portuguesa. Então eu quero que vocês coloquem depois desse parágrafo, né, como continuação e observação deste parágrafo, que essas observações contribuem para a história brasileira e portuguesa, tá? Leia o trecho de um dos sermões escritos por Padre Vieira. Vamos lá. Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e a vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou excusa ou alivia o seu pecado, como diz Salomão. Non grades este culpa conquis faractus fuerit, furatur enim ut exuratem impleate animam. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. Então essa parte, gente, que está toda escrita em vermelho, todo esse parágrafo está em latim, tá? Não pensem vocês que seja francês ou algo do tipo. Não, essa parte está escrita em latim. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhes colher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Está falando aqui que os ladrões maiores são aqueles que vão a serviço dos reis em busca de terras novas e eles acabam enriquecendo porque eles roubam desses países, desses lugares onde eles estão, tá? E maltratam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estão roubando cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam, né? Então tá falando muito aqui da questão da moralidade, né? Tem gente que prega uma moral, mas não segue essa moral, né? Tem pessoas que elas pregam que está dito por Jesus Cristo na Bíblia, mas elas não agem da mesma forma. Então é isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Página 14. O estilo da prosa de Vieira apresenta um uso constante de metáforas, comparações, anáforas, antíteses e paradoxos. Destaca-se também a naturalidade por meio da qual discutia assuntos relacionados à fé e à vida dos homens em um raciocínio pautado pela condução lógica, em que intenção era o de convencer seus ouvintes. Então, se ele estava pregando um sermão, ele quer convencer os ouvintes do que aquilo que ele está falando é verdadeiro e tem que ser seguido. E enfrentar os poderosos, enfrentar reis e pessoas que tinham dinheiro, tá, gente? Nessa época, basicamente, eram os reis, a Igreja Católica e algumas pessoas que lidavam com o comércio, mas não todas. Nota-se uma intenção moral por trás dos argumentos usados pelo padre. Uma das estratégias dos sermões
era associar passagens bíblicas a problemas concretos vivenciados pelo homem. Eu quero que vocês marquem isso, tá? Os sermões era associar passagens bíblicas a problemas concretos vivenciados pelos homens, tá? Isso é importante. Os problemas religiosos desdobravam-se em problemas éticos relativos à conduta que ele considerava reprovável das pessoas. Os sermões de Vieira, portanto, não se limitavam a oferecer confronto espiritual aos fiéis, mas, sobretudo, criticar os modos de ser dos homens. Tá? Então, criticava muito a ação do homem. Leia uma passagem de um dos sermões mais importantes do maior representante do Barroco Portugal, Padre Antônio Vieira, o sermão da 60ª. Será, porventura, o estilo de hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão espessado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda arte e a toda natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear. Exicti quite semeate seminare. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. Gente, por que o céu é o mais antigo dos pregadores? Porque aqueles que têm boa conduta, que servem a igreja católica, que têm uma moral ok, eles vão para o céu e não vão para o inferno, né? Então, por isso que o céu aqui ele é tido como um dos mais antigos, tá? E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Então, dar um sermão não é simplesmente colocar um azulejo, como colocar um azulejo na parede. Falei, tá ali, tá parado e deu. Não. Eu tenho que falar para a pessoa, eu tenho que cultivar esse entendimento nas pessoas, né? Eu tenho que fazer com que elas entendam e com que elas queiram entender esses sermões, tá bom? Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Ou seja, jogar palavras ao vento. Dizer os sermões não é apenas dizer por dizer. Ele tem que ter um propósito. E a pessoa que tem o propósito, ela também tem que seguir à risca esse sermão, tá? Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver um sermão, duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com seu contrário? Então, gente, nessa parte aqui, nós temos várias dualidades características do barroco, né? Dia, noite, branco, negro, tá? Então, depois você sublinha tudo isso, tá? Subiu, desceu, vão sublinhando essas palavras aí, tá bom? Mas, dizer-me-eis, Padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho? Não pregam das Sagradas Escrituras? Pois como não pregam a palavra de Deus? Esse é o mal.
pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Ou seja, eles falam para os seus fiéis o que o Deus, diria sobre tais situações, só que eles falam da boca para fora. Então, esse último verso aqui, esse último período aqui, ele é bem um contraditório também. Pregam a palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus, tá? Eles falam que estão falando por Deus, mas eles não estão falando a língua de Deus, porque se estivesse realmente falando, não haveria tantas coisas erradas como ele as observa, como um furto, como as matanças a povos indígenas, por exemplo, a escravização dos negros, do povo africano. Então aqui é isso que ele está dizendo, A pessoa que está pregando lá está dizendo que está falando a palavra de Deus, mas na verdade não está. Só está jogando palavras ao vento, está falando sem pensar e sem agir, tá? Então, gente, são 11h09, já acabou a nossa aula. Então, eu quero que vocês façam de tema a página 15. Vai ficar para o dia 20. A página 15. Aí eu quero que vocês leiam a página 17. E que façam os exercícios até a página 20. Tá? E aí na semana que vem vocês vão ler sobre o Gregório de Matos na página 17, que é outra figura importante para o barroco brasileiro. E aí eu vou trazer mais algumas coisas para completar o sentido do Gregório de Matos e faremos a correção dos exercícios, tá bom? Vou chamando por ordem de chegada. E quem eu for chamando pode sair, tá? Vamos lá. Mari, minha flor, um bom final de semana. Igualmente, muito obrigada. Obrigada eu. Gabi, bom final de semana. Calé, um bom final de semana. Tchau, professora. Tchau. Rodrigo, bom final de semana. Bom final de semana, senhora. Tchau. Obrigada, tchau. Jojo, bom final de semana. Obrigada. Sodrão, bom final de semana. Bom final de semana, professora. Até mais. Obrigada, até mais. Rebeca, bom final de semana. Tchau, Sora, você também. Obrigada. Bárbara, saiu. Enzo, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Obrigada. Fábio também saiu. Vitória, bom final de semana. Praticamente, sim. Obrigada. Vinícius, um bom final de semana. Nós também, senhora. Tchau. Obrigada, tchau. Luísa, bom final de semana. Tchau, Sora, você também. Obrigada. Caua Garcia, um bom final de semana. Valeu, senhora, igualmente. Obrigada. Natan, bom final de semana. Obrigado, senhora. Bom final de semana. Obrigada. Matias, um bom final de semana. Obrigado. Obrigada. Nicolas, bom final de semana. Bernardo, um bom final de semana. Obrigado, senhora, igualmente. Obrigada. Sejanes, bom final de semana. Igualmente, senhora. Até. Obrigada, até. Laura, bom final de semana. Tchau, Sora, bom final de semana. Tchau. Maria Eduarda, bom final de semana. Obrigada, Sora. Obrigada, tchau. Samara, bom final de semana. Tchau, Sora, bom final de semana. Tchau.
E Sarinha, bom final de semana. Bom final de semana, senhora. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada.